Oi, gente, vamos conversar? Meu nome é Anne, eu sou humanoterapeuta e educadora e eu tô gravando esse vídeo em resposta ao vídeo, em resposta não, mas em contribuição ao vídeo de um perfil que tem aqui no TikTok de um rapaz chamado Guipa. O Guipa, ele tá sempre atuando com muita energia e muita convicção em defesa das mulheres, né, e contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Ele rebate muito os argumentos dessa galera Red Pill, e hoje hoje eu vi, né, não sei de quando que é o vídeo, ele trouxe um destaque de uma matéria do Metrópolis, dizendo que no Distrito Federal, 75% dos homens que cometem crimes contra mulheres já têm antecedentes criminais, né? Já foram presos ou podem estar em saída temporária ou cumprindo pena na rua e tal. Então, o que eu gostaria de contribuir com esse vídeo do Guipa? Eu moro em Brasília e, como eu falei, eu sou educadora e eu dei aula no presídio durante 2 anos. Alguns meses no presídio feminino, mas a maior parte no presídio masculino. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns homens e saber um pouco a perspectiva deles a respeito dessa questão da violência contra a mulher. É sabido que muitos homens são contra, mesmo que eles estejam presos e tal, que eles até agridem outros caras que são violentos contra a mulher, mas o que eu quero destacar aqui é que aqueles que cometem crimes contra a mulher, principalmente a violência, às vezes nem não chega ao feminicídio, mas a violência doméstica, esses caras, muitos deles, pelo menos com os quais eu falei, eles têm certeza de que eles podem fazer isso. Eles têm certeza de que o que eles estão fazendo é certo, é normal e tá tudo bem. Então, quando a gente fala em buscar uma solução para diminuir a violência contra a mulher, construir uma sociedade menos violenta, né, combater o feminicídio e tudo, a gente tem que pensar em uma solução multidisciplinar, mas que principalmente envolve a mudança de mentalidade. A nossa educação, ela não educa para mentalidade, ela educa com foco na técnica, com foco em aspectos de disciplinas, conteudista e tal. Muito pouco se fala, pelo menos na educação pública, e quando a gente fala em educação pública, a gente fala sobre a educação também nos presídios. Ela não trabalha para construir mentalidade, embora a nossa lei determine isso, né? A lei determina que a gente faça a educação do ser humano integral. Ser humano integral, a parte técnica, a parte humana, né, também. Então, a nossa educação, a nossa política, ela não trabalha para mudar mentalidades. Não construir mentalidade no sentido da não violência, no sentido do protagonismo, no sentido da autogestão, no sentido da autorregulação, da inteligência emocional. E eu fui fazer isso no presídio e eu tive uma resistência muito grande, eu sofri assédio moral por parte de coordenação, porque eu estava abordando temas como esses, como as suas emoções, a parte de autoconhecimento, de autocontrole, autorregulação. Então, assim, muitos homens que cometem violência contra a mulher, eles têm certeza de que o que eles estão fazendo é certo. Se não mudar essa perspectiva, nada vai adiantar. Não adianta simplesmente punir. Tem que punir, claro que tem que punir. A lei tem que endurecer, tem que ter, mas tem que ter um trabalho voltado para a mudança de mentalidade do agressor. Mas só do agressor? Não. Como eu disse antes, é uma necessidade multidisciplinar. Também tem que mudar a mentalidade da vítima. Porque a mulher, ela precisa sair desse lugar de vítima e se tornar mais protagonista da sua própria segurança. Por que eu falo isso? Muitas mulheres se submetem a relacionamentos que elas sabem que é abusivo. Às vezes ela sabe antes de começar. Às vezes a gente tem os sinais, a gente tem as red flags, mas a mulher, ela não quer acreditar, ela acha que com ela vai ser diferente. Ela acha que o cara foi violento com mulheres anteriores, mas com ela vai ser diferente. Então a gente precisa
abrir os olhos e pensar em uma solução conjunta e onde cada um tem que desenvolver o seu papel. A polícia, ela não pode proteger todo mundo ao mesmo tempo. A lei, ela não vai evitar com que um cara que queira agredir uma mulher deixe de agredir. Ele não vai fazer isso. Não é assim. Nosso sistema carcerário, nosso sistema que teoricamente deveria reeducar, né, que essa é a função dos presídios, é reeducar e reintegrar a sociedade. Não, nosso sistema não faz isso. Então, a mulher, ela tem que entender que ela é a principal personagem, o principal ator, ela a protagonista da sua própria segurança. Entendam bem, eu não estou falando de culpa, eu não estou falando que a culpa é da mulher, não é isso. Entendam bem, nenhuma mulher vai ser culpada por sofrer uma violência, uma agressão, enfim, seja lá o que for. Mas ela é responsável, sim, em evitar situações de exposição que ela pode evitar. A gente pode fazer muita coisa por nós. Para você ter uma ideia, Guipa, já que eu tô gravando esse vídeo aqui em resposta ao seu vídeo, eu te dou um exemplo. Eu conheci um rapaz, eu estava começando a me relacionar com ele, um cara bacana, um cara maneiro, estava interessante, muitas coisas legais, a gente estava experimentando. E chegou um dia que ele foi mais violento. Violento nos momentos mais íntimos, assim, na intimidade. Eu estranhei e comecei a observar. E aí eu fui vendo alguns comportamentos dele. E um dia ele falou assim, eu tenho vontade de te bater. Quando ele falou isso, eu falei, como assim? Aí ele, eu tenho vontade de te bater. Então, o que eu fiz a partir daí? Eu acreditei nele. Eu acreditei nele e me afastei. Já tinham outros motivos, assim, outros sinais que eu já tinha observado. E esse, para mim, foi o definitivo. Então, eu não posso dizer que eu não tenho responsabilidade com a minha própria segurança. Ele me avisou. E de uma forma ou de outra, muitos homens fazem isso. Eles avisam. Só que a mulher não quer acreditar. Então, a gente precisa acreditar. Quando um cara demonstra que ele vai ser violento, ou que ele tem esse potencial de violência, não é brincadeira. Ele não está brincando. A gente tem como adivinhar que tipo de cara que é? Não, a gente não tem como adivinhar. Mas se a gente observar e se colocar como protagonista da nossa própria segurança, a gente consegue evitar algumas coisas, sim. 100%? Não. Por exemplo, o caso da Nayara foi uma coisa inacreditável. Né? Então, tem coisa que realmente a gente nunca vai poder imaginar, a gente nunca vai conseguir supor que pode acontecer. Mas, dentro do que a gente puder evitar, a gente precisa fazer isso. Existem alguns institutos que dão apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. E eu já dei algum apoio em 2 deles. E uma coisa que eu percebo é que existe um movimento de manutenção da mulher no lugar de vítima. A mulher vai ser a vítima de uma agressão? Se ela sofre uma agressão, ela é a vítima? Sim, ela está sendo vítima naquele momento. Mas ela não pode continuar vivendo a vida dela inteira nesse lugar de vítima. Se a mulher não se colocar no lugar de protagonista da sua própria vida e de protagonista da sua própria segurança, ela nunca vai deixar de ser vítima. Além disso, a gente tem um outro aspecto de mulheres, que nós também temos mulheres que são violentas contra outras mulheres. Quando uma mulher está em cargo de chefia, isso aconteceu comigo, e eu sofri assédio pesadíssimo no local de trabalho, assédio sexual de um político. E quando eu fui pedir ajuda, a mulher simplesmente